Jesus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eles podem tomar os assentos, irmãos. Abram suas Bíblias, de Salmos. Salmos 37. Todos encontraram, queridos? Amém? Vamos ler a partir do versículo número 1. Eu creio que esse salmo é de grande conhecimento da igreja. Ele diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a relva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em teu caminho, por causa dos que leva a cabo os teus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém, queridos? Obrigado, irmão Alessandro, oh, glória, pastor Cleito. Estamos juntos. Verso número 5. Vamos ler todos aqui, queridos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Repete comigo, irmão, mais uma vez. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Crer e confiar. Vou dizer mais uma vez. Crer e confiar. Quantos aqui, irmãos, creem e confiam no Senhor? A Bíblia fala que esse crer não é crer como nós pensamos, crer como quando a gente quer, ou crer da nossa forma, com intensidades diferenciadas, né? Porque muitas vezes nós colocamos, né, estamos vivendo um momento de fé em que se evidencia mais, mas tem momentos que a gente está dentro de uma caverna, que a gente não está mais crendo em muitas coisas. Então Deus, ele precisa que nós possamos ter um nível de fé e que possamos crescer através do conhecimento das Escrituras em fé. Amém, queridos? Queria que vocês abrissem sua Bíblia comigo lá no livro de João. Evangelho em que escreveu o evangelista João, capítulo número 7. Versículo número 37. A epígrafe do texto diz: Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber aos que nele crescem, pois o Espírito naquele momento não fora dado,
e Jesus não havia ainda sido glorificado. Então vamos lá, irmãos. Falar que a gente tem fé é uma coisa, mas expressar a fé é totalmente diferente. E quando o texto fala sobre nós cremos e confiarmos, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor está falando sobre manifestação de justiça. Amém, queridos? Repete comigo: manifestação de justiça. O Senhor diz: como o ímpio perece, a justiça de Deus em nós, ela virá como o sol do meio-dia, e ela vai resplandecer sobre nós. Quando Deus está agora ministrando, né, o coração do salmista, o salmista, por um momento agora, irmãos, ele entra num impasse da sua vida, que ele diz assim: parece que o que crê no Senhor, aquele que serve a Deus, ele sofre, e o ímpio não tem problema nenhum. Parece que só sofre aquele que crê em Deus, quer fazer as coisas certas, mas aquele que faz as coisas erradas, aquele que é o ímpio, aquele que vive de qualquer jeito, ele tem uma vida aí que aos nossos olhos parece ser melhor do que as nossas. E a impressão, irmãos, que dá para nós, quando nós olhamos ao primeiro momento, parece que os ímpios não sofrem, né? Você vai ver o ímpio aí, né, enchendo a cara por aí, dando risada, tirando foto, vai para a praia, vai para lá, para um lado, para o outro, e você pensa que está tudo certo. Mas, irmãos, quem está no mundo sofre, né, de uma forma terrível, e o sofrimento pior virá, porque a Bíblia diz que eles serão exterminados, mas os justos herdarão a terra. Irmãos, presta muito bem atenção nisso aqui. Sofre o ímpio e sofre o justo. Quando teve a grande depressão, né, isso aconteceu ali nos Estados Unidos, nós vamos ver que quando a Bolsa de Valores quebrou, as pessoas que tinham seus investimentos subiam para os mais altos prédios e não foram poucos, foram centenas de pessoas que se jogaram e se mataram porque não tinham solução para os seus problemas. O ímpio, quando tem problema, ele vai para um bar, ele enche a cara, ele fica embriagado e ele quer achar que as coisas vão se resolver de outra forma. Mas nós que somos justos, nós temos um escape chamado Espírito Santo. Amém, queridos? Seja qual for o tamanho de nossa luta, seja qual for o tamanho do nosso problema, nós sempre teremos um socorro bem presente, chamado Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas nós temos que aprender com Deus. Nós estamos a cada dia, irmãos, buscando ao Senhor para que nós possamos ser aperfeiçoados. Deus, irmãos, não quer que nós vivamos de momentos de fé. Deus não quer que nós vivamos de alguns experimentos com Ele e dizer: olha, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás eu tive uma experiência com Deus e eu vivi algo através da fé. Não, Deus não quer isso, né? Imagina a mulher do fluxo de sangue que teve fé para tocar em Jesus para ser curada e de repente passa-se 10, 20 anos e perguntar: mas o que você tem vivido com Deus? Ela diz: olha, minha vida está uma vidinha, sabe, sem graça, uma vida que é só misericórdia de Deus, só luta, só problema. Mas lá atrás, há 20 anos, um dia eu toquei nele e eu fui curado. Irmãos, nós precisamos compreender algumas coisas, porque a Bíblia diz que nós temos a cada momento com Deus coisas novas para que possamos desfrutar diante da presença do Senhor. Amém, queridos? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus tem coisas novas para você, irmão. Quem sabe você entrou no marasmo, quem sabe você entrou no impasse, irmãos, que muitas vezes você ali, né, não tem visto diferença do Evangelho. E coisa terrível é quando nós estamos na mornidão. A Bíblia diz que coisa ruim para Deus é não ser nem quente nem frio. Quando a gente é frio e reconhece nossos pecados, nossas falhas, vê que está ali, né, longe da presença de Deus, o frio é aquele que está, né, totalmente distante da comunhão de Deus. E ele reconhece quem é o Senhor, Deus o chama para perto, e a Bíblia diz que ele traz o batismo com fogo. Vocês estão aqui, irmãos? Eu acho que tem crente que está com tanto sono aqui que não está entendendo o que eu estou falando aqui. João Batista diz: eis que eu vos batizarei com água para arrependimento, mas vai vir um que vai batizar com fogo. Então aquele que batiza com fogo jamais vai querer ver os seus filhos na mornidão. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Olha para o teu irmão, dá uma incentivada nele e diga assim: Deus batiza com fogo. Amém, queridos? E esse fogo não é, irmãos, confundido com o neopentecostal. É isso aí, irmão.
né? Não é esse emocionalismo, não é esse negócio de só rodar e pular e manto, não, irmãos. O batismo com fogo é a presença do Espírito agindo em nós constantemente. É a presença de Deus dentro de nós, né? É que os mais novos não vão entender isso, mas procura no Google, né? Como é que funcionava a locomotiva a vapor, né? Hoje em dia é tudo energia elétrica, hoje em dia é outras energias, né? Mas, há um tempo atrás, né, se chamava Maria Fumaça, e ela tinha uma caldeira e precisava colocar lenha. E ali demorava um tempo para esquentar, mas depois que aquilo pegava fogo, que começava a subir ali a pressão, né, por causa da temperatura, aquilo gerava uma força muito grande. Irmãos, e por mais que eles quisessem parar a locomotiva, não conseguia parar. Demorava muito tempo a parar, porque a pressão nas caldeiras era muito grande. Então eles tinham que ter um espaço muito programado grande para poder abrir todas as comportas, para que pudesse sair toda a pressão, para que pudesse começar a frear a máquina. Vocês estão aqui, irmãos? Então, quando nós entendemos aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas, a gente tem que ser dessa maneira, né? A gente não pode logo de cara querer receber aquele fogo e sair na glória e depois murchar. Não pode, irmão. Isso aí é aquele fogo de palha, né? Que ele está ali fervoroso, conta comigo para tudo, e uma bênção, uma maravilha, daqui a pouco some, o irmão, né, desaparece, né, nessa unção. Então Deus quer que nós possamos ter essa condição de fé. A gente começa no nível, vai buscando a Deus, como foram os discípulos. Amém? Eles começaram a ter experiências com Deus, começaram a viver coisas tremendas com o Senhor, e de repente, quando eles pensaram que não iam para frente, que ali seria encerrada aquela etapa, Deus abriu uma nova etapa, quando veio o batismo com o Espírito Santo, e dali para frente, ninguém mais segurou os discípulos. Vocês estão aqui, irmãos? Você não vai ver Pedro, né, titubeando, você não vai ver, né, os discípulos, né, deixando aquilo que Deus confiou nas mãos deles, mas quando eles foram tomados pelo batismo de fogo, então eles caminharam de uma maneira poderosa e ninguém mais pôde segurar a vida desses homens de Deus. Amém, queridos? Então, quando nós estamos buscando ao Senhor, nós temos um período, né, onde nós estamos conhecendo a Deus e nós estamos começando a obter comunhão com o Senhor. E Deus, irmãos, Ele tem por excelência manifestar a sua graça sobre nós. Mas não sei aqui quantos que já têm uma caminhada com o Senhor vai se lembrar disso. Nós, irmãos, pensávamos lá atrás que conhecíamos a Deus. Nós pensávamos ter uma experiência e comunhão com o Senhor. Mas no decorrer do tempo, no decorrer dos dias, onde nós vamos verdadeiramente entendendo, queridos, que aquilo que lá atrás a gente pensava que era unção, aquilo que lá atrás a gente pensava que era o fervor do Espírito, era somente algo que nós estávamos tendo por, né, um começo de um relacionamento com Deus. Amém, queridos? Então, eu não sei dos irmãos, mas para minha experiência, queridos, eu queria viver na igreja, eu queria viver dentro da igreja, porque na igreja eu era imbatível, na igreja eu vivia coisas extraordinárias, mas em casa, irmãos, era só Jesus, no trabalho era só misericórdia do Senhor. Tinha tempos que eu precisava lembrar que eu era crente, né? Hoje em dia as conduções não tocam mais música, né? Mas na nossa época, as peruas que abriam as portas na curva, era só o sangue de Jesus, querido. Era competição de quem tinha um som mais alto na perua. E quando eu vi, irmãos, os pés estavam mexendo, as mãos, e depois eu lembrava, eu sou crente, Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Às vezes cantava e estava lá, e quando eu tinha que lembrar, né? Então a luta, né, é grande quando a gente precisa entender aquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Então esse período que a gente passa, né, desse processo de busca e intimidade com o Senhor, a gente vai viver um período de fervorosidade, mas isso, irmão, só é ali o começo, né? Só é o estupim daquilo que Deus Ele tem para as nossas vidas. Quando o salmista vai dizendo, confia no Senhor, creia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, então você vai ver o cuidado de Deus sobre a tua vida e a justiça vai se manifestar. Esse é o grande segredo da vida e da jornada cristã aqui nessa terra. Amém, queridos? A pergunta para a igreja aqui, irmãos, nós estamos falando de fé, quantos aqui já realmente entregaram a sua vida para Jesus? Aí você vai dizer, não, pastor, eu sou crente. Eu vou perguntar de novo, quantos aqui já entregaram o seu caminho ao Senhor? Porque entregar o caminho para Deus, irmãos, é andar, irmãos, numa direção que nós não sabemos para onde vai. Sabemos que nosso destino é o céu,
mas a gente não sabe para que lugar Deus vai nos direcionar. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Andar com o Senhor, queridos, é uma jornada de fé que nós não temos certeza de nada do que vai acontecer daqui para frente, que vai acontecer amanhã, ou que Deus vai preparar para as nossas vidas. Vocês estão aqui, irmãos? Mas muitas vezes nós estamos tão seguros em aquilo que nós estamos vivendo, porque nós, como seres humanos, irmãos, presta muito bem atenção nisso aqui, nós buscamos uma estabilidade. Amém? Escute isso aqui. Nós, os jovenzinhos que estão começando a trabalhar agora, os irmãos, estão começando, a viver uma vida financeira, começando a viver algo, daqui a pouco vão pensar em ter, as suas casas, seus apartamentos, lugar de morar, vocês vão começar a pensar em ter uma estabilidade, Então todo mundo quer ter um lugar para morar, ter um conforto, ter uma renda, se possível ter seus veículos, poder ter algo que eles possam ter a sua estabilidade. Vocês estão aqui, irmãos? Os mais velhos, eles pensam assim: se eu conseguir deixar alguma coisa para os meus filhos, eu quero deixar o quê? Uma casa para eles morar, quero deixar um lugar, um cantinho para eles ficarem tranquilos, sim ou não? Mas a gente tem que pensar não nisso. A gente, como crente, tem que pensar: eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar uma direção. Irmãos, presta muito bem atenção nisso. A nossa maior preocupação, e eu vou dizer isso aqui, irmãos, eu sei, que nós passamos por essa luta muito grande, porque nós, como seres humanos, queremos deixar coisas. Jesus nunca se preocupou com coisas. Jesus se preocupou com reino. Amém, queridos? Então, quem sabe a gente está se preocupando demais com outras coisas, quando nós deveríamos estar focados naquilo que Deus Ele confiou em nossas vidas. Amém, amados? Porque nossa preocupação é a formação, é se eles vão ter um bom trabalho, é a gente pensar o que vai acontecer para frente, mas esquecemos da veracidade da Bíblia, daquilo que o Senhor nos confiou. Melhor do que nós que guiamos os nossos filhos aqui na terra, é o nosso Deus. Ele sabe qual é a direção. Quem sabe nós, como pais, queremos que nossos filhos sejam doutores, mas se o Senhor falar não vai ser doutor, vai ser missionário. E aí, irmãos? Quem sabe Deus vai falar: não é essa direção, eu tenho outra direção. Nós não sabemos qual a direção que Deus tem, mas nós precisamos crer e confiar, e o que Deus tiver vai ser melhor. Vocês estão aqui, irmãos? De repente Deus fala: não, quero levar você para o Afeganistão. Vocês: não, Senhor, eu não quero ir para lá. É uma missão que ninguém quer assumir. Mas nós não sabemos qual é a direção do Eterno. Nós não sabemos aquilo que realmente Deus Ele tem para as nossas vidas. E por esse motivo nós estamos naufragando na fé. Por nós queremos ter tanto caminho em nossas mãos, ter tanta segurança e estabilidade em nossas vidas, nós estamos naufragando na fé. Porque deixamos de crer e deixamos de confiar no Senhor. Vocês estão aqui, irmãos? Sabe qual é a melhor fase da vida de um cristão? É quando as portas se fecham. É quando não tem chão. Essa é a melhor fase de fé, quando nós não sabemos o que vai acontecer. Essa é a melhor fase da vida de um crente. Agora, quando ele tem segurança e estabilidade financeira, então ele acha que ele é dono de tudo, que ele faz a sua própria vida e que ele confia em sua própria soberba. Esse é o pior nível de fé. Então, irmãos, a gente precisa entender aquilo que Deus precisa falar conosco nesta manhã, para Ele nos chamar para a mesa. Porque mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar onde Jesus Ele chama a minha, a sua vida e diz: aí, como é que está a sua vida? Como é que você tem vivido a sua história? Como tem sido a sua preparação para o dia do juízo? Como tem sido os seus momentos? Qual tem sido a sua preparação para você ter um encontro comigo? E é essa a maior preocupação de sentarmos na mesa do Senhor. Amém, queridos? Pastor, se eu estou fraco, eu estou isso, eu fiz aquilo. Não, irmão, a maior preocupação de Jesus não é essa. Porque quando você se coloca na presença de Deus e se arrepende, te lava e te purifica todo o seu pecado. A maior preocupação de Deus é saber se você já entregou o seu caminho para Ele. A maior preocupação de Deus é saber se você confia nele e sabe que Ele vai fazer o melhor para a sua história, ainda que você não entenda os caminhos que Deus tem te direcionado. Estão aqui, irmãos? Eu queria muito que você pudesse olhar para a sua história hoje aqui e com honestidade e sinceridade veja se você já entregou realmente o seu caminho para Deus. Dizer: Deus, verdadeiramente eu tenho impedido muitas coisas. Eu tenho minha ansiedade, minha preocupação tão grande
porque eu não tenho ouvido a voz do Senhor falar comigo. Quem sabe as minhas preocupações com contas, as minhas preocupações com dívidas, as minhas preocupações com os problemas têm cegado os meus olhos, têm tampado os meus ouvidos, e meu coração tem ficado embrutecido por causa da minha carnalidade. Porque você não crê e não confia, por isso você não está vivendo os caminhos do Senhor. Porque quem crê e confia tem paz no coração e a manifestação da justiça. Fala para o teu irmão, você acha que você consegue fazer alguma coisa para mudar o seu amanhã? A Bíblia diz que nada que a gente pode tentar fazer de tudo, a gente não vai conseguir fazer nada para mudar o nosso amanhã. Porque o nosso amanhã pertence a Deus. Quem sabe para você nem vai ter um amanhã ou para mim. Então a Bíblia diz, por que você está ansioso? A sua ansiedade não vai poder mudar nada do curso da sua vida. Pelo contrário, vai atrapalhar tudo que Deus tem para a sua vida. Então não andeis ansiosos pela comida, pela bebida, pelo vestimento, pelas contas, pelas dívidas, pelos seus problemas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes busca o reino, porque quando você buscar o reino, você entrega o caminho. Busca o reino, porque quando você confiar no Senhor, haverá paz que excede todo entendimento, e a justiça manifestará sobre a tua vida como o sol do meio-dia. Aleluia. Olha para o rostinho do seu irmão aí, dá uma olhadinha para ele aí. Pergunta para ele se o Espírito de Deus está jorrando como rios de águas vivas aí. Porque quem crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Agora, se você está como fonte seca, então você não está crendo. Se do seu interior não está fluindo os rios de Deus, alguma coisa muito errada está acontecendo na sua vida. Aleluia. Irmãos, a gente precisa retratar nossa história hoje, que nós vamos sentar na mesa com o Senhor. E para sentar na mesa com Deus é olho no olho. Jesus que sonda os pensamentos, conhece nossos corações e sabe qual é a intenção de nossos corações. Então é esse posicionamento que Deus espera de nós, é primordial, é o start, é a base para que Ele possa fazer e realizar todas as obras de nossas vidas. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Eu queria que você pegasse sua Bíblia, abrisse comigo por gentileza, irmãos. Abacuque. Eu creio que tem um povo crente aqui. Quem crê, irmãos? Amém, está ligado na terra. Que não é, vai ser. Oh, glória. Nós vamos ler um versículo 2 e o restante no 3, tá, irmãos? Abacuque, fica entre Gênesis e Apocalipse, no Antigo Testamento, capítulo 2, verso 4. Amém, queridos? Tem alguém procurando ainda, eu aguardo. Tem que pedir para as professoras, os colaboradores, auxiliares, ensinar para as crianças cantar na igreja aqui, né? Eu lembro quando eu estava com as crianças no começo, era Gênesis, Êxodo. Quem lembra dessa música aqui? Né? E aprende rapidinho, né? Vamos lá. Capítulo 2, verso 4. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, uma grande diferença do soberbo para o justo, né? Então a Bíblia diz aqui: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, ou seja, ele está sempre na inconstância, sempre nos altos e baixos, mas o justo vive pela fé. Agora o melhor vem no capítulo 3, vamos lá. Oração do profeta Abacuque em forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto o quê? Alarmado, desesperado.
dizendo: Deus, o Senhor tem falado, e é um desespero na alma. Por quê, irmãos? Porque nós nos enquadramos segundo a palavra. Nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor espera de nós dentro das Escrituras. E por isso a terra está sofrendo, por culpa dos crentes. Não entendeu? A terra sofre por culpa dos crentes. As lutas que a gente está vivendo hoje no país, no mundo, é culpa dos crentes, daqueles que realmente conhecem a Deus. E diz o quê? Aviva a tua obra, ó Senhor. Guarda isso aqui, irmãos. O que ele está pedindo para Deus fazer o quê? Lembra que a gente falou agora sobre o quê? Que a gente não pode ser frio, não pode ser morno, mas porque Deus trouxe o batismo com fogo. Esse avivamento é essa manifestação do Espírito. Amém, queridos? Estão aqui, irmãos? Fala para o teu irmão assim: você é profeta e não sabe. Fala para o teu irmão: Deus quer te usar para você mesmo. Irmão, estou falando isso aqui, é muito, muito sério isso aqui. Teve vezes que eu estava numa luta, eu estava falando com Deus, de repente eu profetizei algo, e na hora até eu fiquei incrédulo. Aí eu fiquei lutando comigo, eu disse: Deus, mas foi isso, e o Senhor e aconteceu, irmão. Então tem lutas na nossa vida que a gente passa, e Deus quer usar a nossa própria vida, irmãos, para que a gente profetize a vitória. Amém, queridos? Mas para isso acontecer, a gente tem que estar o quê? Debaixo de um avivamento. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim: avivamento é a manifestação da vida de Deus em nós. Diga: é estar vivo. Amém, queridos? E essa vida é a vida de Deus, a Zoe. Então vamos lá. No decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha que tremendo isso. Irmãos, essa obra que você está fazendo aqui, ela vai ser conhecida pelas pessoas. Os irmãos estão quietos aqui. Alguém tem que falar assim: você tinha que ver como é que era a oração da minha avó. Cadê as avós aqui? Você tinha que ver como é que era a oração, né? Eu já ouço testemunhos, mas é só de pessoas que estavam lá 40, 50 anos atrás. Hoje não houve mais. Dizer: você tem que ver como é que era a oração do meu pai, da minha mãe. Você já ouviu testemunhos pela internet aí, irmãos? Dizer: olha, aconteceu isso, e eu vi meu pai orar, minha mãe orar, e Deus fazer. Eu vi meus avós, minha avó, minha tataravó, minha bisavó orando, e a coisa acontecia. Porque no decurso dos anos ela vai ser conhecida. Então a pergunta é: qual o legado que você está deixando para os seus filhos? Qual é o exemplo de cristão que você está manifestando aí, irmãos? O que as pessoas estão vendo através da sua história? Aquele lá é um fofoqueiro, aquele lá é crente Raimundo, né? Como é que é o Raimundo? É um pé na igreja, um pé no mundo, né? Aquele lá é crente na igreja, que só misericórdia. Como é que é o legado que a gente está deixando aí? Qual o testemunho? O que as pessoas, né, em nossa volta, principalmente os da nossa casa, estão vendo aí através de nossas filhas? Que avivamento é esse que está acontecendo? Então, irmãos, o decurso dos anos ela vai ser conhecida, mas isso só para quem crê e confia no Senhor e já entregou o seu caminho a Ele. Amém, irmãos? Então, quem já entregou o seu caminho ao Senhor, vamos ler aqui agora. Versículo número 15, porque a gente só lê do 17. Marchas com seus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas, ouvi e o meu íntimo se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos, e os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Irmão, sabe o que está falando aqui? De tremor e temor diante da presença de Deus. Reverência em santidade diante da presença de Deus. Porque quando Deus ele fala, o nosso coração tem que estremecer. Hoje Deus fala, irmão, e tem crente que não está nem aí, irmão.
Você quer ver uma tristeza que eu vejo na minha alma, muitas vezes dentro da igreja? É Deus falando, a gente sentindo o poder de Deus manifestado, e a gente, sabe, fica brincando com criança. Ah, que bonitinho. Eu falo, o que está com a cabeça dessa pessoa? No meio da palavra, Deus falando, levanta, vai tomar água, cochicha com o irmão ali, com a irmã. Eu fico olhando e digo, Deus, que mundo que essa pessoa está vivendo? Não está nem aí para a palavra, não está nem aí. Quanto mais ter temor e tremor. Irmãos, eu falo algumas coisas aqui, parece que é brincadeira. A sensação que a gente tem que ter quando a gente ouve Deus falar é a sensação de colocar a cabeça debaixo da cadeira e pedir misericórdia para Deus. É isso que a gente tem que ser, sentimento. De Deus começar a falar, a gente sentir nosso corpo, sabe, começar a estremecer e falar, Deus, misericórdia, Senhor. Misericórdia, eu estou totalmente longe daquilo que o Senhor espera da minha vida, e esse temor e tremor tem que ter em nossas vidas. Vocês estão aqui, irmãos? Eu não sei vocês, mas quando a gente olha para as crianças, não sei se os irmãos já repararam, as crianças menores, quando elas recebem uma repreensão mais forte, a boquinha delas fica até tremendo assim, ó. Já viu já, irmão? Se dá uma repreensão um pouco mais forte na criança, ou quando ela tem medo de alguma coisa, ela toma um susto, ela fica com a boca tremendo assim. É isso que o salmista, é isso que Abacuque está falando aqui em forma de canto. Ele está dizendo, Senhor, quando eu ouço sua voz, meus joelhos se estremecem, eu sinto a podridão da minha alma, minha boca ela fica trêmula na tua presença. É um pavor que a gente sente dizer, Deus, se o Senhor me largar, acabou a minha vida. Se o Senhor me deixar, acabou a minha história. Se eu não tiver a direção de Deus, eu estou perdido nessa terra. Existe esse temor na sua alma? Quantos ainda precisam da direção de Deus de verdade aqui, irmãos? Fala o temor, então, pelo amor de Deus, entrega o seu caminho para Deus hoje. Para de querer fazer da sua forma o seu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, que na diversidade, olha o cântico de Abacuque. Aí a gente canta, fala, mas, né, a gente vai entender isso agora. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o que, irmãos? Como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e confia nele, a Bíblia diz que o Senhor agora é o Deus da nossa salvação, amém? Ele é a nossa fortaleza, e o que mais que vai acontecer? Vai fazer os nossos pés como os da corça, né? O presbítero Mateus já pregou aqui falando sobre a corça, que a corça ela sente o cheiro das águas, e ela deseja estar ali nas águas, porque ela precisa ser salva. Quando ela é imergida dentro das águas, o cheiro do suor não aparece e os predadores não vêm para cima. Então ela necessita das águas, não só para a sua sede pessoal, mas para nível de sobrevivência. Vocês estão aqui, irmãos? Quem precisa de Jesus aqui, irmãos? As águas falam do Espírito Santo, fala de Deus. Então, quando nós desejamos nossos pés velozes como as corças para buscar as águas, e nós entendemos que Ele é nossa fortaleza, o que vai acontecer aqui, irmãos? Ele vai fazer a gente andar altaneiramente. Fala o irmão assim, os caminhos do Senhor são mais altos que nossos caminhos. Diga, vai continuar querendo fazer da sua vida o seu próprio caminho? Ou você vai entregar o seu caminho ao Senhor nessa manhã? Porque se a gente entregar o nosso caminho para o Senhor, nós vamos andar altaneiramente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Irmãos, isso é uma base bíblica, sabia? Isso aqui é o início da vida cristã. E nós já estamos, né, ficando veteranos de idade, mas não de experiências com Deus. Essa é a base. Porque a Bíblia fala, deixa o ímpio o seu caminho e o perverso os pensamentos. E se a gente está tantos anos na igreja e continua com pensamentos de perversidade e andando de caminhos de ímpios, então nós estamos realmente, né, querendo muitas coisas de Deus e nós não vamos viver porque estamos fora da palavra. Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Eu queria que você pudesse ter um minuto com Deus aí. Fica à vontade, se você sentir vontade de curvar a sua cabeça, ficar com os olhos abertos, mas fala com Deus.
de Senhor, eu sei que o erro não está no Senhor, porque foi isso que Abacuque no começo falou assim: Deus, se o Senhor é Deus, por que isso está acontecendo? De todas as promessas que o Senhor falou, por que então está acontecendo tudo isso? Se o Senhor é Deus mesmo, por que essas coisas estão acontecendo no meio do povo? Por que Deus está permitindo essa situação? Por que nosso país está vivendo esse caos? Por que a gente está vivendo? Por que esse Deus tem tantas promessas? Aí sabe que Abacuque vai se lamentar diante de Deus, ele vai ficar bravo, falar: Deus, de todas as suas promessas que o Senhor falou, como é que fica agora? E isso não vai acontecer só com Abacuque, irmãos, vai acontecer agora com Ageu, vai acontecer com os profetas maiores, menores, vai acontecer lá em Juízes, você vai ver, né, Gideão passando por isso, ficando chateado com Deus, dizendo: Deus, de todas as suas promessas, por que tudo isso está acontecendo? Aí Deus vai falar: vem para o particular aqui, sobe um degrau, que eu vou fazer você enxergar o que está acontecendo aqui. Você precisa entender a minha visão, não a sua visão. Irmãos, por favor, entenda isso aqui. É aquela história do jovenzinho que sabia que o circo ia passar ali na rua dele, e ele ficou enxergando pelo buraco da fechadura cada detalhe de cada animal que ia passando. E o pai chamou ele e disse: não, sai daqui. E ele não queria sair para não perder ali a visão do buraco da fechadura. Mas quando o pai pegou ele pelo braço, ele foi lá para cima da laje, ele disse: agora você não vai ver só pelo buraquinho da fechadura, você vai ver o circo inteiro por essa visão aqui. Então Deus precisa te tirar dessa visão limitada para te colocar num patamar de justiça, para que você enxergue aquilo que o Senhor quer que você veja. Aquilo que atrapalha a sua visão, aquilo que impede a sua manifestação de fé, o seu crescimento em fé, Deus sempre quer arrancar nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Irmãos, tudo que verdadeiramente não aconteceu na sua vida não é culpa de Deus. E todas as suas adversidades é culpa nossa como cristãos. Por isso Deus precisa que você hoje, faça aqui hoje, examine a si mesmo, a Bíblia diz, e coma desse pão. Examine-se a si mesmo e coma desse pão. Olha para o seu interior e se examina aqui hoje. Diga: Deus, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Arranca a soberba do meu coração, porque eu não posso pegar a direção que é de Deus. Eu já quero entregar nesta manhã o meu caminho a Ti. Eu quero entregar, Senhor, e confiar, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha história. O Senhor tem o melhor para os meus filhos, o Senhor tem o melhor para a minha casa, para a minha família. Eu sei que o Senhor tem o melhor. Pastor, o Senhor não sabe o que está acontecendo no meio da minha casa. Deus sabe e Ele tem o melhor. Deus sabe. Meu Deus. Eu preciso liberar uma palavra desse altar, irmãos, é para alguém. Para de querer, irmãos, ficar buscando situações que vai resolver a sua vida humanamente. Deus tem coisas maiores.